daí, se você já conhece esses padrões, você consegue ser até um especialista sobre aquele tema para uma pessoa que você está vendendo, para o seu cliente. Então, eu acho isso muito legal. E, assim, eu sempre digo que eu acho que uma pessoa boa de B2B, quando você está fazendo uma venda B2B de um produto complexo, ela vira o expert daquele assunto para o cliente. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. E para o episódio de hoje, temos o prazer em receber aqui no Rocket Lab a Georgia Sanches, para os mais conhecidos, a G, né? Ela que vem construindo uma carreira incrível, né? Passando ali por Natura, 99, assumiu ali durante um tempo a diretoria de marketing e growth da RAP, passando também pela Enjoei, né? LoopPay, e hoje assumindo aí um desafio incrível como gerente de desenvolvimento Latam, né, de negócios na Sansub. Georgia, seja muito bem-vinda aqui ao Rocket Lab. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite. Obrigada, Pedro. Prazer é meu. Boa. Gê, já vou te chamar de Gê, né? Já acostumei. Ela, claro. Para quem não sabe, ela veio da indicação, né, da Lorena, que é da RAP também, que quero até saber um pouco mais dessa história de vocês, de vocês duas. Mas, Gê, para a gente poder começar esse papo aqui, eu queria que você contasse, né? Obviamente eu conheço aqui um pouco, mas eu queria que você contasse para a audiência a sua trajetória, né? Contar um pouquinho da história da G, enfim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e o que te levou, né, a estar hoje aí na Sansub. Tá. Bom, eu comecei minha carreira na indústria tradicional, né? Então eu fui trainee da Natura, eu fiquei 7 anos lá, trabalhei na área de planejamento de marketing, de vendas, de mídia, fiquei uma parte muito grande na área de planejamento. Eu sou formada em marketing, mas eu trabalhei muito pouco em marketing, assim, eu sempre fiquei muito próxima mais da área comercial, operações comerciais, planejamento, e eu amava trabalhar na Natura, assim, era um lugar assim, eu fiquei 7 anos, né, o lugar que eu fiquei mais tempo na minha carreira, e aí, por uma época, assim, eu comecei a pensar, eu pensava muito assim, vou me aposentar aqui, né, uma coisa que as pessoas não aquela pensam. Carreira de 30 anos, né, dentro da empresa. E tem muita gente na empresa, na Natura, que é assim. E aí eu falei, vou me aposentar aqui, tá tudo feito, né? Aí fui expatriada, fui cuidar da área de inovação comercial da América Latina, da Natura, morei lá na Argentina e tal. E aí eu comecei a sentir, assim, uma formiguinha, pensando assim, cara, será que eu quero trabalhar talvez numa empresa tão grande assim? E aí era em 2000, eu comecei a pensar nisso em 2017, então assim, estava rolando assim um boom de startup muito grande na América Latina, já há algum tempo, né? Mas assim, estava com bastante liquidez, muito dinheiro, muito investimento nessa época, então daí eu comecei a pensar o que seria meu plano B, né? E aí o meu plano B sempre foi tecnologia, eu sempre gostei bastante de tecnologia, sempre, quando eu era criança, meu pai, assim, o primeiro computador da rua era o meu, a gente foi a primeira galera a ter internet, então, assim, sempre curti bastante. E aí eu falei, bom, beleza, meu plano B é tecnologia. E aí eu comecei a falar, vou dar uma olhada no mercado, e aí rapidamente eu arranjei uma vaga na 99, saí de Buenos Aires, porque assim, eu fiquei pensando, eu falei, acho que eu não quero trabalhar numa empresa tão grande assim. E na época a 99 estava crescendo bastante aqui no Brasil, né? Eu entrei no mês que virou unicórnio, no mês. Caraca. Então foi assim, foi quando a Didi comprou, virou unicórnio, foi o primeiro unicórnio brasileiro e tal. E eles me contrataram, eu saí de Buenos Aires para morar em Recife. Minha mudança demorou 2 meses para chegar, foi horrível, enfim. Mas eu fui para lá porque eles estavam no momento de dar uma seniorizada nas lideranças regionais. Então, eu fui para cuidar de Recife e região e tal.
E aí eu entrei, como eu falei, já com essa coisa de 99, né? Então, de unicórnio da 99, então eu já estava com aquele sentimento assim, nossa, beleza, é uma startup e tal, mas pô, era uma startup muito grande, que deu muito certo já. E aí não teve o gostinho, né, daquele sofrimento não teve. de pouco recurso e ter que gerar muito resultado. E aí eu conversava com o pessoal das regionais que entraram antes que eu, e eles falavam assim, não, porque a gente abriu o Recife, porque nosso escritório era no fundo de uma garagem, e não sei o quê. Aí eu falei, nossa, eu vacilei, deveria ter entrado um ano antes, sabe? Para fazer isso, para abrir cidade. Mas eu tava muito feliz na 99, tava adorando, tava muito legal. E aí, só que aí nessa época eu tava com essa coisa, putz, deveria ter entrado antes, mas tudo bem, tava muito bom. E aí foi quando a RAP veio para o Brasil, e aí eles estavam precisando de uma pessoa para abrir o Nordeste. E aí foi quando eles me ligaram e eu falei, cara, eu estava exatamente pensando nisso, e eu não queria, fiquei pouquíssimo tempo na 99, assim, não queria sair da 99, mas como eles me ligaram com esse desafio, eu falei... Eles que te procuraram. Foi. Eu falei, porque assim, acho que, sei lá, eu não conhecia o Bechara na época, né, que foi meu CEO durante 6 anos, ele foi meu chefe, e aí... Ele não conhecia, mas ele acho que me achou no LinkedIn, porque tinha pouca gente, né, no Nordeste que trabalhava em startup nessa época. E aí a gente foi conversando, e aí eu falei, cara, eu não queria sair, mas eu queria muito trabalhar com ele, porque eu gostei muito, a primeira entrevista já foi 1h30, assim, então eu gostei muito de trabalhar com isso. E aí eu falei, eu acho que se eu não pegar essa oportunidade de abrir uma empresa, abrir em uma cidade, abrir mercado, eu abri 6 cidades na época, tal. Eu acho que eu nunca mais vou ter essa oportunidade, e eu nunca mais tive mesmo. Então eu falei assim, cara... Foi a bala de prata, então, que você gastou ali. Aí eu falei, vou, entendeu? Aí fui, e aí fiquei quase 3 anos na RAP, aí eu comecei como GM do Nordeste, então abri 6 cidades lá, aí os primeiros pedidos, eu e meu time de lá também, que é incrível, muito bom o meu time de lá, a gente tinha muita autonomia, porque assim, a gente tinha um budget ali, né? A gente era mini CEOs, então a gente tinha 5 GMs no Brasil, que cuidavam das regiões, e a gente tinha muita autonomia, então muito budget, assim, o budget era 100% nosso, então a gente tinha muita autonomia, muita liberdade. E aí deu muito certo, Recife foi o melhor lançamento do Brasil, né, da história da RAP do Brasil, aí foi muito bom. Comecei a crescer na empresa, daí depois mudou a estrutura, eu virei head de Customer Success para restaurantes e depois diretora de marketing. E aí eu estava já, assim, fazia 3 anos, eu estava no meio da pandemia, a RAP foi uma loucura na pandemia, assim, a gente cresceu muito, muito, muito. A gente até descobriu, na época, assim, limitações do sistema, porque era tão sei lá, o máximo de pedidos que você conseguiria agendar. A gente tinha do tipo, você consegue agendar por, sei lá, 2 semanas, e daí passou de 2 semanas, então teve que refazer, mudou muita coisa. Testaram os limites da plataforma, em todos os sentidos. De tudo. E aí, os nossos também, porque a gente trabalhava muito. E aí, foi nessa época, eu recebi uma proposta do Enjoei para abrir a área de novos negócios lá. Aí eu fui. Acabei levando a Lorena também, que a Lorena ela foi do meu time na RAP, e aí eu precisava de alguém para tocar a área comercial lá no Dia de Novos Negócios no Enjoei, eu acabei levando ela. Fiquei um tempo lá, achei muito legal trabalhar no Enjoei, assim, eu entrei também no mês que abriu o capital, então assim, acho que um mês depois que fez o IPO. Eles abriram na B3? Foi, em dezembro acho que foi em novembro de 2020, que eles fizeram em novembro ou outubro, e eu entrei em dezembro. E aí eu gostei muito, e aí foi a primeira vez que eu comecei a tocar área de produto também. Então eu toquei produto, toquei comercial, eu era a head do negócios lá de novos negócios, né? Então fiquei lá, toquei produto e tal. E aí, só que eu tava gostando, assim, mudou muito, porque a RAP era um ambiente muito nervoso, era uma loucura, assim, a gente trabalhava sábado, domingo, 12, 13, 14 horas por dia. E aí eu cheguei no Enjoei, era outro clima, assim, sabe? Era muito diferente, assim. Eu fui para ir entre extremos, assim, sabe? Era uma coisa muito mais, né, mais tranquila e focada muito numa inovação pensada, assim, e também assim, sem perder aquela coisa startupeira, né? Porque já era uma empresa grande, a capital aberto, mas tinha uma cultura de startup.
E aí eu tava lá, tava muito feliz. E aí o Bechara, que foi meu CEO na RAP um tempão, tal, ele saiu um pouco antes de mim da RAP, ele me ligou e falou, tô abrindo uma empresa, quero que você trabalhe comigo. Aí eu falei, putz. Aí eu pensei assim, cara, eu nunca tinha trabalhado no early stage, porque assim, apesar de eu ter aberto a estrutura da RAP no Nordeste, eu nunca tinha... Era a RAP, ela já estava em 2 países, assim, já tinha feito, acho que a gente estava na série C na época e tal. Então, assim, já era também uma empresa, assim, não era uma startup early stage, né? Então, aí eu era early stage no Brasil, mas não era early stage real. E aí eu falei, tá, beleza, vamos. Então, daí eu fui a primeira pessoa que ele contratou e eu fui cuidar lá na Loop. A gente começou como um e-commerce, era uma mistura de Mercado Livre com TikTok, assim, então, com influenciadores, a gente se inspirava no Xiaohongshu, que é um e-commerce chinês de lives e vídeos assíncronos e tudo mais, que dá muito certo lá na China. Aí, no meio do caminho, a gente descobriu que dava certo na China, sabe? Assim, que é uma coisa muito cultura deles, assim, sabe? E a gente falou, cara... A LoopPay foi brasileira? A LoopPay é Ela brasileira. existe ainda, né? Existe, até hoje. Hoje até mudou, virou Loop só. E aí, aí foi quando eu realmente tive uma experiência de startup early stage real mesmo, assim, sabe? E aí a gente começou com isso, com esse e-commerce, e eu sabia muito disso, tinha tudo a ver comigo, eu adorava, a maior parte era moda, que eu também gostava bastante, que eu tinha trabalhado no Enjoei, então, para mim, eu tava assim, putz, em casa, a gente tinha feito várias coisas, eu fiz o time comercial, aí uma parte de marketing também eu fiz, eu até criei um estúdio lá, então eu fiz muita coisa que eu fazia bem. E aí a gente falou, bom, aí os fundadores falaram, a gente vai pivotar. Aí eu falei, tá, então a gente tinha uma coisa muito conectada com economia de comunidade, e nessa época a NFT tava bombando, tal, não sei o quê, e aí a gente começou a fazer pesquisa para saber o que seria um bom mercado para a gente entrar. E era cripto. Daí a gente não, né? Os fundadores decidiram que era cripto. E aí eu falei assim, cara, cripto. Como assim, cara? Porque assim, depois sair disso... de moda, tô caindo no mercado financeiro. Cara, assim, aí eu falei, e eu sempre penso assim, eu me sentia aquele FOMO, né, de cripto, NFT e tudo mais, mas eu não tinha aquela coisa do tipo, eu era eu rejeitava um pouco, assim, sabe? Porque tem uns fãs de cripto aí que eles são meio polêmicos, né? Todo mundo que gosta, né? A galera chama do Crypto Bros. E aí... Crypto Bros eles chegam, às vezes, primeiro antes do que o mercado em si. Daí eu falei assim, tá... Aí eu lembro que eu falei pro Bechara, eu falei, cara, ó, eu não vou, não, obrigada, mas eu acho que não é para mim e tal. Aí ele falou assim, cara, a gente tá construindo produto ainda, tá fazendo pesquisa e tal. Vai estudar. Aí eu fazer um curso e tal, daí eu comecei a gostar, achei que a parte filosófica de cripto me pegou bastante, assim, daí eu falei, tá, beleza, eu vou tentar. E aí fui, e aí adorei, assim, foi bem interessante, assim, cripto é extremamente desafiador. Mas tem uma comunidade maravilhosa, assim, é muito bom, porque a gente tá todo mundo, assim, é um mercado muito novo, é uma tecnologia muito nova, muita gente não entende, então, assim, tem um lugar muito de você, enfim, de você estar junto até com seus concorrentes, do tipo, todo mundo tem as mesmas dificuldades e tal, então a comunidade é muito legal, e aí eu fiquei em cripto por 3 anos, então fiquei na Loop por quase 2 anos e pouco. Depois eu fui ser country manager de uma empresa americana aqui no Brasil, que também era de cripto, que acabou pivotando 3 vezes quando eu estava lá, então muito... Não, você migrou total, assim, você entrou para o mundo de cripto e é isso, vou tocar daqui para frente sem olhar para trás. Imaginar que um dia eu estava no mercado de cosméticos. Nossa, total. Não, total. E aí eu peguei e fui para essa empresa, que eu tinha que lançar ela no Brasil, não tinha nada, assim, ninguém falava português na empresa. E aí eu fui ser a primeira pessoa daqui, aí eu lancei, enfim, fiz várias coisas, a gente participou de muita convenção, conferência e tal. E aí foi quando eu fiquei 100% B2B, né? Eu sempre tive, assim, na Loop a gente tinha uma parte B2B, B2C e tudo mais, mas foi quando eu comecei a ficar 100% B2B. Eu, na Loop, quando a gente estava vendendo a parte, porque a gente tinha os 2 produtos, mas quando eu vendia B2B eu comecei a me divertir muito. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui é um negócio interessante, assim, que tem a ver comigo.
E aí, na Conduit, eu fiquei, que foi essa outra empresa americana, eu fiquei 100% B2B e fechando muito contrato, fazendo muito marketing B2B, indo para muita conferência, evento e tal. E aí eu meio que me apaixonei por essa parte, assim, de marketing, de business development B2B. E aí fiquei nessa empresa por 1 ano, e aí, enfim, fiz todo o lançamento, e daí a gente, no meio do ano passado, eu fui indicada para o prêmio do Women Tech Latam, na categoria de Web3, né? Para quem não sabe, Web3 é uma parte de tecnologia que une cripto, né? Tem cripto e mais algumas outras coisas, mas é tudo que é mais ou menos envolvido com blockchain. E aí eu fui e ganhei esse prêmio na Latam, fui finalista do Mundial lá em Dubai, mas não ganhei, fiquei só na Latam mesmo. E aí, mas foi muito legal, assim, foi muito bom, porque eu trabalhei muito para cripto no Brasil, assim, sabe? Então, para tanto as empresas que eu estava trabalhando, para cripto como um todo, porque, como eu falei, a comunidade ela é muito importante de pessoas, de profissionais de cripto, de entusiastas, de investidores e tudo mais, porque quando a cripto precisa crescer, sabe? Assim, precisa ter a adoção em massa, porque ainda que se você pega no mercado financeiro, ela ainda é pequena, cresce muito, tem muita gente com muito dinheiro, mas ela ainda tem muito potencial. E aí, então, eu acho que foi legal, porque foi um reconhecimento de tudo que eu trabalhei em relacionamento, em negócios, em conectar pessoas e tal. Então, acho que foi muito interessante. E aí, no final do ano, eu acabei saindo de lá, fiquei assim, uns 4, 6 meses sem fazer nada. Foi muito bom, assim, eu nunca tinha parado, porque eu não parei, né? Fiquei 15 anos sem parar. Famosos meses sabáticos. E aí e aí eu fui trabalhar, eu tô trabalhando agora na Samsung faz uns 3, 4 meses, e eu sempre tive muita vontade de trabalhar com antifraude, compliance. E assim, às vezes eu falo isso para as pessoas falam, nossa, sério? Quem quer trabalhar com isso? Eu falei, eu quero. E assim, eu acho super legal, me divirto. Mas você descobriu trabalhando na Samsung, ou você já tinha um interesse antes em, cara, queria entender um pouquinho mais? Porque assim, eu imagino que isso é um mercado completamente desconhecido, né? Eu, particularmente, assim, cara, eu vou perguntar para mim, né, o que é antifraude? Eu imagino que seja, cara, sei lá, a galera que entra nas contas bancárias, se finge por outras, sei lá, tokenização, sei lá, assim, eu acho que entra várias coisas isso aí, né? Mas você já tinha ali um apelo para isso ou não? Então, é a primeira vez que eu escutei falar, assim, de antifraude tecnológico, foi na primeira vez que eu comecei a trabalhar com tecnologia, porque você tem tecnologias que envolvem algum tipo de transação, evento e tal, vai ter fraude. E o Brasil, acho que nem preciso falar que é bem destaque nessa parte, líder, assim. Né? Não é líder, tem outras, assim, Nigéria é gigante, China é muito grande também, mas o Brasil tá lá, nos tops. E aí, então, eu comecei a escutar sobre fraude, né, nessa época que eu estava na 99, na RAP também tinha bastante fraude, a gente falava muito, comecei a entender como que fraude funcionava, e isso é a parte muito de antifraude, quando a gente está falando de você ter, por exemplo, um abuso de bônus de um usuário, ou você conseguir fazer chargeback, né? Que é chargeback, para quem não sabe, é quando você faz uma fraude que você avisa o banco, você faz uma compra no seu cartão de crédito e você avisa o banco que não foi você, que você não reconhece. Aí o banco faz o chargeback, né? Ele devolve e a pessoa fica com o produto, né? Então, tinha isso, tinha a parte também de você pegar um cupom de desconto e conseguir, de alguma forma ali, fazer uma fraude ou fazer várias contas falsas. Enfim, era esse tipo de fraude que eu conhecia. Quando eu fui para cripto, aí o negócio é mais... O buraco era mais embaixo. Bem mais. Porque daí você está trabalhando com um sistema financeiro, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de cripto, muita gente fala, é pirâmide e tal. E aí, assim, tem pirâmide. E aí, esse é um tipo de fraude dentro de cripto, entendeu? Se você falar que cripto é pirâmide, é a mesma coisa que você falar assim, e-commerce é chargeback. Não é a mesma coisa, entendeu? Mas enfim, aí eu comecei, eu na Loop, quando começou, a gente falou assim, vamos começar de uma forma, obviamente, regulamentada, e a regulada, né, que a gente chama de autorregulamentação, porque a regulamentação de cripto no Brasil não está pronta ainda,
mas você consegue ter o setor, ele se organiza para ter uma autorregulamentação, vamos supor, você começar a ter uma ideia sobre a regulamentação de Fiat, por exemplo, a regulamentação financeira que já existe, versus regulamentações de cripto em outros países também já existe. Então, você consegue fazer esse misto. E a gente fazia isso. Então, e a Loop virou, assim, um case de muito sucesso, de exemplo no Brasil de como cripto vai fazer compliance. Então, aí eu comecei a entender como que funcionava. Eu comecei a gostar tanto a Loop quanto a Conduit, que foi outra empresa que eu trabalhei. As duas eram clientes da SumSub. E aí eu comecei a entender. E quando a primeira vez que eu vi como a SumSub funcionava, eu falei, caramba, esse produto é muito legal. E aí, enfim, achei legal. E aí entrei na SumSub agora e é isso, assim. Então, uma parte grande da receita da SumSub vem de cripto, o produto é perfeito para cripto. É muito bom também para fintech, para e-commerce e tal. Vamos lá, desmistifica o que é isso, né? O que a SumSub entrega hoje no final do dia, né? Qual que é o produto dela? Cara, a SumSub é assim, ela faz com que você tenha o seu usuário, o seu cliente, pode ser tanto uma empresa quanto uma pessoa, você consiga ter segurança no contato com aquele usuário, desde o momento em que ela faz o registro na sua aplicação, no seu aplicativo, no seu site, no seu banco, até todas as transações, todos os eventos, todas as vezes que esse usuário mexe dentro da sua aplicação. E aí, tanto a segurança da empresa, dos dados, quanto a segurança do usuário. Então, a gente consegue fazer tudo isso. E aí, desde o momento, assim, o primeiro momento que a gente chama de QIC, que é Know Your Customer, que é a parte de onboard do cliente. Então, muita coisa, às vezes, quando as pessoas querem perguntar o que você faz, eu vou dar uma resumida, eu falo assim, sabe quando você vai abrir conta em algum neobank e aí você faz aquela selfie? Aí a pessoa, sei. Eu falo, então, eu vendo aquilo. Eu falo. E assim, é um super resumo, porque aquilo lá é uma verificação de identidade, então a gente faz mas assim, é um exemplo bom do que a gente faz, que é o liveness que a gente chama, né? Que são as selfies, por exemplo. Então, e aí aquilo tem muita tecnologia, e muita tecnologia super interessante por trás, e de ponta, e sempre atualizada. Então, desde o momento de você fazer verificação de identidade, aquele usuário aquele usuário que está mexendo no meu aplicativo, ele é mesmo porque ele está falando que ele é? A documentação dessa pessoa que está fazendo o upload aqui de documento é da pessoa que está usando? Essa pessoa está sendo coagida? Essa pessoa está usando deepfake? Várias coisas, até tá usando, enfim, qualquer coisa, é uma terceira pessoa que está fazendo ela fazer, ela está dormindo, tem tudo isso, a gente consegue analisar. E aí também, dentro da parte de antifraude, que daí depois que é um momento que ela já fez o onboarding, né, já entrou no aplicativo, já fez o registro dela, a gente consegue ver se os eventos, que a gente chama que são as transações ali, o que ela está realizando, as ações que ela está realizando dentro do aplicativo, se eles são legítimos. Perfeito. Ou se eles são seguros. Então, essa pessoa aqui, ela, por exemplo, a gente tem uma parte da parte de betting. Dentro de betting, você tem uma coisa que chama abuso de bônus, porque eles dão muito bônus. Então, como que a gente consegue identificar por IA e Machine Learning, dentro dessa aposta, por exemplo, que aquela pessoa que ela não é um jogador normal, que ela está querendo fraudar o sistema. Ela está querendo tirar fazer literalmente um abuso daquele bônus. Então, a gente consegue fazer tudo isso, e aí é sempre por comportamento do usuário. Então, você consegue entender, desde o momento que ele entra até o momento que ele faz todas as transações e eventos dentro do seu aplicativo, se aquilo é seguro e se a sua empresa está perdendo dinheiro ou não. Boa. Ótimo pitch, Gé. Inclusive, já falando de pitch de venda, né? Cara, assim, é muito interessante essa jornada, porque você começa ali, né, na formação de publicitária, e aí, transita por uma área ali, inicialmente de marketing, vai para vendas, volta para growth, vai para customer success e, acaba
voltando para vendas, né? Então, assim, até você mesmo trouxe aqui no nosso papo sobre esse contato que você teve tanto com vendas ali B2C quanto B2B, né? Quando a gente fala de B2C, é uma venda ali onde, cara, a tomada de decisão, na maior parte das vezes, é uma tomada de decisão imediata, pautada ali em emoção, né? Então, pô, sei lá, você ir num shopping comprar qualquer coisa, cara, muitas das vezes você não precisa daquela blusa que você está comprando, não precisa daquele relógio, mas ali, por apelos emocionais, gatilhos emocionais ali, acaba que você consegue converter, né? Mas quando a gente fala aqui para o universo B2B, e aí aqui dentro da Boomer também, né? A gente entra muito dentro dessa seara, dentro dessa atmosfera. Como que você enxerga, né, ali, quais foram os maiores desafios, tanto hoje, né, lidando com vendas B2B e em comparação quando a gente olha ali, quando você estava à frente ali das vendas B2C? Então, eu acho que assim, tem uma coisa bem simples que você consegue falar, definir, é que assim, é muito difícil, eu acho que é praticamente impossível, tá? Você vender um produto B2B que não serve para nada, que não resolva um problema real. E agora no B2C, não. B2C você consegue vender cacareco pra caramba, né? Então, assim, não, eu acho que essa eu acho que essa é uma grande diferença. Então, não que a gente não tenha produtos no B2C, óbvio que tem, que resolvem problemas reais, mas eu acho que o B2B ele é uma compra, um ciclo de vendas muito mais pensado. Então, você demora 2, 3 meses, às vezes 2 anos, dependendo do tamanho do cliente, para fechar um contrato. Enquanto é isso, às vezes o B2C ele tem muita. Você, obviamente, que dependendo do ticket médio, você pensa um pouco mais sobre o que você vai comprar, mas ele é uma compra ali muito mais funcional, de momento, né? Então, você tem, como você falou, que você tem muito mais emoção envolvida. O B2B não. Então, você tem que. Nenhum vendedor. O vendedor pode ser excelente. Se ele está querendo vender um produto que não serve para muita coisa, ou que o mercado já está saturado, ou alguma coisa, você não consegue vender. Então, eu acho que essa é a grande diferença, assim, às vezes você, num produto B2C, você coloca um super desconto, a pessoa vai comprar só pela sensação de que ela está se dando bem. Ela nem precisa, mas, nossa, tá tão baratinho. Agora, no B2B isso não acontece. É o famoso, não, aqui, ó, cabe no orçamento, dá para comprar. Exatamente. E no B2B isso não acontece. Boa, boa. Exatamente, né? Quando a gente fala, eu acho que assim, quando a gente fala de B2B, né, a gente entra em outro universo que é, pô, B2B de vendas complexas e vendas não complexas, né? Assim, quando a gente fala de contratos, né, de algumas centenas de milhares de reais, ou chega a ser até de milhões de reais, a gente começa a bater num ponto muito interessante, né, que é ciclo de venda. Então, entender ali quantos touching points precisam ser feitos, follow-up, entender ali, né, de uma cadência muito mais personalizada, onde, cara, provavelmente a decisão ela é tomada por um board e não por uma pessoa, onde você tem que literalmente, né, ir subindo na escadinha, né, ali até chegar ali, fazer com que as pessoas que você entre em contato sejam influenciadoras, para que, de fato, você consiga chegar ali no board de decisão. E aí, até sobre essa experiência que você vem tendo, Gê, o que você já mapeia, né? Assim, até dando já uma dica para a galera que está ouvindo a gente, né? O que por experiência própria, ou até pelo que você já ouviu falar, né? Que são estratégias ali, de fato, eficazes quando a gente fala, né, de vendas B2B, onde o ciclo de venda são longos e complexos, né? Onde, cara, principalmente ali, entendendo que você vai começar por uma área de compliance, depois isso vai para uma área de TI, depois isso vai para uma área de jurídico, até de fato a gente entender que tem a viabilidade de projeto. E uma outra pergunta já emendando nessa, né? Como fazer essa abordagem de ciclos de vendas mais complexos para diferentes tipos de clientes e mercados, né? Então, você deu ali um exemplo, cara, que, pô, vocês trazem isso para casas de bet, cara, para banco, para, assim, como que funciona, né, essa abordagem para diferentes tipos de mercado também? Bom, eu acho que tem uma coisa do B2B que é
o ideal é você estar no lugar certo na hora certa, né? Então, assim, você tá, por exemplo, uma empresa está querendo, no meu caso, uma empresa está querendo fazer um novo processo de antifraude, ou rever o processo de antifraude, ou fazer seu onboarding e tal. E aí, nesse momento, é interessante que essa empresa te conheça, que ela entre em contato com você. Então, é óbvio que a outreach, que, né, você ir atrás, fazer cold call e mandar mensagem no LinkedIn, tentar fazer uma conexão é muito importante, mas também você ter uma presença online é muito importante. Então, é essencial que no momento que uma pessoa que está fazendo um projeto de novo onboarding dentro da empresa, ele coloca onboarding por verificação facial em algum lugar, ou em redes sociais, ou no Google, ou no TikTok, e aí apareça lá a SumSub. Isso é super importante, porque é aí que a gente consegue... É impressionante o quanto que empresas gigantescas entram em contato com a gente pelo nosso site, mas assim, empresa muito grande mesmo, assim, porque normalmente quando a gente está falando de... Muito. Quando a gente está falando de enterprise, você pensa bastante e nessa parte de reference, né? De você conhecer alguém que conhece outra pessoa e tudo mais e tal. Isso é super importante, é muito importante. Você está em conferência, em convenção e tal, eu adoro, porque convenção você fica 3 dias na convenção, na conferência, e aí depois de 3 dias você consegue contatos que você demoraria 2 meses para conseguir. Então, e é muito mais dinâmico. Você vai lá e fala 15 minutos, olha, tudo bem, o que você acha disso? Está precisando? Ah, estou precisando agora, ou estou precisando daqui 3 meses. E aí você já consegue ter esse contato. Mas eu acho que você ter essa presença online, ela é essencial. Porque é o que eu te falei, empresas que você não imagina o tamanho entraram em contato comigo no Brasil por o nosso formulário do online. O simplesinho nome... Formulário de captação, de lead, nome, telefone... Sim, que você acha que vai ver a empresa nova, tipo, novastartup.com. Não, vem o gigante do e-commerce. Você fala, nossa, então tá, estamos fazendo alguma coisa certa. E isso é algo que a gente não pensa tanto quando a gente fala de empresas grandes, de enterprise, mas eu acho que é bem importante. E aí, eu acho que já entrando nessa parte dos setores diferentes, eu acho que eu nunca fiz meu ainda B2B de produto simples. Eu fui de cripto, blockchain, um negócio super complexo, para tipo, antifraude, que também, quando eu falo com os meus amigos que não são da área sobre isso, eu vejo a vida deles, assim, saindo do olhar deles, sabe? Eu falo, cara... O brilho sumindo dos olhos. Eu falo, cara, o meu desafio é que eles achem interessante isso, né? Porque daí eu sou realmente uma boa vendedora. Mas, enfim, e aí então, para mim, eu acho que é muito importante você ter um produto que você realmente acredita. Assim. Então, você acredita naquele produto e você realmente acredita que aquele produto vai ajudar aquela empresa. Então, eu acho que quando você está falando de um produto super complexo, que vai demandar você ter um ticket médio alto. Quando a gente está falando de tecnologia, na SumSub a gente quase não tem que codar, né? Assim, a gente tem SDK, API e tal, e é praticamente no code, assim, é uma experiência muito lean. Mas, mesmo assim, você precisa de um desenvolvimento, você precisa de pessoas técnicas para entender, para fazer as perguntas corretas, para identificar. Na SumSub a gente tem uma gama gigantesca de produto. É muito complexo. E, assim, eu tô aqui para ajudar o cliente a falar, qual que é o seu use case? Seu use case é esse? Tá. Então, o que eu recomendaria? Mas também preciso entender qual que é a situação dele. Então, acho que você conseguir ter essa junção de entender o problema e você ter o produto perfeito para aquele problema que vai resolver, é perfeito, assim, é tudo que um vendedor quer. Então, assim, várias vezes eu estou fazendo uma demonstração para um cliente meu, e aí no meio ele fica, não acredito, que esse produto faz isso, eu nunca vi isso antes. Nossa, é a melhor, assim, é um prazer que eu tenho quando eu escuto isso, assim, porque além de eu ter aquela coisa, nossa, essa venda vai... Tá no papo, né? Vendi. E também tem aquela coisa, realmente você está ajudando uma pessoa, entendeu? Você está ajudando uma empresa, você... Tá resolvendo um problema, né?
vai ser realmente melhor. E foi essa sensação que eu tive a primeira vez que eu entrei em contato com o produtor Samsung. Eu falei, nossa, é assim? Então, e isso é muito legal, porque, como eu falei para você, às vezes eu tô querendo explicar isso para algum amigo meu, eu falo, não, você vai ver o dashboard da Samsung, assim, a pessoa é publicitária, trabalha, sei lá, no curso de yoga, e eu falo, não, você vai ver o dashboard da Samsung aqui, porque você vai ver como é simples, entendeu? Aí eles até entendem, mas aí eles não se interessam, né? Nossa, é verdade, é simples, tá? Mas, legal, bonitinho, né? Mas ok. Vamos tomar uma cerveja, então. Mas enfim, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? E daí quando você entende os problemas de cada um dos setores, que são os... Que assim, os fraudadores, eles são muito criativos. Mas, querendo ou não, tem fraudes que são muito mais recorrentes. Então, segue padrões já, né? Exatamente. E daí, se você já conhece esses padrões, você consegue ser até um especialista sobre aquele tema para uma pessoa que você está vendendo, para o seu cliente. Então, eu acho isso muito legal. E assim, eu sempre digo que eu acho que uma pessoa boa de B2B, quando você está fazendo uma venda B2B de um produto complexo, ela vira o expert daquele assunto para o cliente. Então, assim, é isso, é do tipo, beleza, a gente está vendendo para um banco X. E aí o banco tem uma área de compliance lá. E aí, só que assim, a verificação facial, quem entende para eles tem que ser a Samsung. Então eu falo assim, a gente está com uma dúvida sobre verificação facial, porque a gente vai usar nesse projeto e tal. Então pergunta para a Samsung. Pronto. E isso, para mim, é o ideal, é a parceria perfeita de uma empresa de tecnologia B2B, de produtos complexos com os seus clientes, entendeu? Perfeito, perfeito. E aí até, assim, do lado de cá, a gente, eu acho que um processo crucial, né? Principalmente quando a gente fala de vendas B2B, a gente precisa encarar isso como uma jornada, né? Assim, onde, obviamente, né? O melhor dos mundos é quando esses leads, né? Essas oportunidades, elas vêm via inbound, né? Então, pô, a pessoa já tem um certo interesse, já ouviu falar, já vem com uma dor, né? E tem aqui, que geralmente aqui você está trabalhando muito a nível de marca, então, pô, você está conseguindo se posicionar bem dentro ali de um cohort, né? Onde você atende uma dor específica. E tem a outra abordagem que a gente começa a falar de outbound, né? O famoso PAP, porta a porta. Então, pô, pegar o telefone, né? E ligar. Que aí a gente está falando de um nível de consciência não tão alto sobre o problema. Então, acho que o desafio, né, de um vendedor outbound ele não só precisa vender o produto, mas ele precisa criar uma necessidade dentro da pessoa, porque aquela empresa, né, a pessoa que vai estar representando ela não sabe que tem aquela dor, porque tem uma pessoa ligando, então você precisa despertar essa dor. Então, quando a gente entra dentro desse processo, e aqui na Boomer, né, a gente tem uma vertical muito forte de geração de demanda para negócios B2B, né, então, que através de mídia de performance, então, inteligência de dados. E quando a gente faz isso, né, principalmente em um dos maiores cases nossos aqui, é crucial que a empresa entenda, né, que, pô, não é porque a gente está gerando demanda que essa demanda automaticamente ela já é convertida. É o primeiro passo de um longo processo, né, onde ali provavelmente você vai ter um período, ainda mais assim, a complexidade ela aumenta, na verdade o tempo, né, aumenta de acordo com a complexidade do produto. Onde, pô, você teve ali, né, uma pessoa que, cara, levantou nem a mão, levantou o dedo para falar assim, cara, pode ser que tenha algum fit. E aí entra um trabalho muito bem feito, né? Ali tanto de pré-vendedores como vendedores, especialistas, trazer também uma parte mais técnica para dentro de um speech comercial. E aí, quando a gente entra ali de fato, Gê, para essa vertical de vendas B2B complexas, né? Eu acho que uma dúvida geral é, pô, beleza, eu sei que o processo é complexo, eu sei que, pô, eu preciso envolver muitas pessoas, mas, cara, como que eu chego no tomador de decisão, né? Como que eu faço, cara, assim, sei lá, tem uma wishlist de empresas que tem total fit, né, com negócio, beleza. Tem o LinkedIn, que aí, pô, acho que a maneira mais trivial, né, de você entra lá e manda uma mensagem, mas que também, pô, a probabilidade de você não ser respondido é alta. Mas como que você vê, né, esse acesso, né? Como que você se identifica e envolve ali com os principais tomadores de decisão dentro de uma organização?
Eu assim, eu sou muito cara de pau também, então assim, eu tem acho que, né? Tem esse fator que todo vendedor ele precisa ser cara de pau. Eu acho que tem. E assim, e tem que gostar, tem que se interessar por pessoas. Eu acho. Eu tenho isso em mim. Eu acho que o que me faz uma boa vendedora é que eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender, eu gosto de conhecer. Eu gosto também de conhecer para no futuro eu entender que talvez eu possa ajudar, conectar uma pessoa com outra pessoa para eles resolverem um problema que não tem nada a ver, mas que eu consigo ter essa visão. Então, eu gosto muito disso. E aí, eu acho que o LinkedIn ele é super importante. Eu acho que um monte de gente, muita gente está ouvindo aqui, eu, você, todo mundo, a gente recebe muita coisa no LinkedIn e a gente não responde várias. Mas eu acho que já aconteceu algumas vezes de eu responder e eu só respondi porque eu estava precisando daquilo. Então, é uma coisa assim, quando eu estava falando sobre você ter uma presença online, de ads e tudo mais, eu acho que você ter uma presença humana online também é importante, né? Então, não é só porque a pessoa vai ali colocar os ads dela no LinkedIn, no Google e tudo mais, mas você pode mostrar com um pitch pequeno ou com uma introdução que existe alternativa para o problema dele. Então, ou se ele já está com um concorrente e quer conhecer outra. E assim, eu acho que tem que ter uma percepção de que você pode falar com uma pessoa hoje, e aí você vai fazer uma entrevista, uma demo, uma reunião com essa pessoa, vai explicar sobre o produto, e pode ser que você nunca mais ouça falar dessa pessoa, e daí de 3, 4 meses ela fala, agora eu tô precisando, agora eu lembrei de você. Então, assim, é isso, você precisa ter essa presença sempre e estar sempre oferecendo coisas para pessoas que você sabe que precisam. Você sabe, porque você é o especialista naquele assunto, e se você tem uma empresa daquele setor, você sabe que ele está precisando. Várias vezes eu converso com alguns leads meus, e aí eu também não quero, enfim, parecer muito agressiva, mas eles falam, a gente faz esse produto aqui, um produto, por exemplo, alguma coisa de identificação de deepfake. A gente faz isso aqui interno. Não, você não faz. Assim, porque praticamente é muito caro e assim é muito complexo. Assim, você precisa de um expert para fazer isso, né? Então, assim, muitas vezes você sendo expert, você consegue ajudar aquela pessoa. Quando eu trabalho com startup, ainda mais, e isso a gente oferece também dentro da pacote da Samsung, eles vêm atrás para uma consultoria de compliance. Então, eles falam assim, tá, você já tem as ferramentas, mas eu preciso saber o que eu preciso colocar. Beleza, eu tenho aqui minha regulamentação, mas o que é isso aqui? O que é um processo de QIC? O que é antifraude? Então, você consegue estar nesse lugar. E eu acho que, como eu estando 15 anos no mercado, conheço muita gente, falo pra caramba, então eu sempre estou me conectando com os outros, vendi para muita gente, comprei de muita gente, como que eu utilizo isso, essa minha rede, para conectar a pessoa com outras pessoas, e sendo cara de pau mesmo. Às vezes é uma pessoa que eu falei, tive 2, 3 reuniões, e aí me conectei bem, então por isso que eu acho que é sempre importante você ser uma pessoa que agradável de se trabalhar, entendeu? Então, assim, você é uma pessoa agradável de se trabalhar, que você ajudou pessoas quando elas precisaram. Então, assim, sempre pensa nessa parte de como que assim, o networking ele pode ser uma rede positiva. Então, que você vai lá e você precisa de um tomador de decisão que uma pessoa que você conhece. Então, como que você consegue chegar lá? É a melhor forma, né? Assim, o LinkedIn dá certo, a conversão só que a conversão é bem mais baixa. Então, eu acho que é bem isso, é ir atrás, assim, sabe? É saber quem é e ir atrás, assim, não tem muito segredo. Eu acho que entra muito também aquela história de você estar no lugar certo com as pessoas certas, né? Então, não adianta também dentro de casa você achar que, nossa, vou conseguir me relacionar com todos os meus leads. E, cara, você não tem um esforço de, ir num evento que ele vai estar, cara, sei lá, e tomar um café com essa pessoa para saber que você existe, que você é um ser humano, que, não necessariamente, né?
você precisa levar isso tudo no âmbito digital. Eu levo não lembro onde eu ouvi, mas, cara, foi game changer para mim, né? Que em toda negociação, principalmente quando a gente fala de negociações mais complexas, você precisa ser interessante antes de ser interessado, né? Então, basicamente cara, como que eu consigo ser interessante? Lembrei, foi o JP da Hotmart, o CEO da Hotmart, ele fala muito isso. Cara, não adianta você chegar até em grupos de networking ou, cara, sei lá, nem eventos e, querer vender o seu produto, sendo que, cara, assim, a pessoa, o lead, ele não viu o valor ainda. Você não foi interessante, cara, você não despertou atenção. Aí sim, né, você conseguindo despertar essa atenção, que aí, você trouxe vários exemplos bem legais aqui, fica muito mais fácil depois de você ser o interessado, né, porque você tem um valor a agregar, um ponto a agregar, né, e aí, inclusive, fazendo até uma ponte, né, quando a gente fala principalmente de estratégias de venda, e aí entrando um pouco, né, dentro do que vocês vivenciam, a gente está vendo um mercado de tecnologia crescer bizarramente, né? Assim, cara, eu acho que um paralelo muito legal que eu faço é que a IA vai ser para a gente muito mais do que a internet foi lá para a galera, nossos pais, tal, quando descobriu a internet, né? Eu acho que a gente está vivendo uma nova era aqui tecnológica que, enfim, né, até um pouco assombrosa quando a gente consegue ver. Obviamente, tem muito material aí que você vê que, cara, assim, porra, até que ponto, né, a IA tá chegando. Teve um que eu vi esses dias para trás que um tester lá tava fazendo um teste com uma IA nova, tal, uma mulher, e, cara, a IA foi lá e respondeu um não para ela, sabe? Tipo, ela teve um poder de decisão e, cara, isso é chocante, né? Uma IA respondeu um não, numa opinião, e começou a imitar a voz dela, tal, e aí falam que era um erro no algoritmo. Mas, enfim, é meio bizarro pensar nisso, né? E quando a gente fala dessa evolução tecnológica, obviamente, né, a gente está falando ali também dessa parte de fraude. Eu acho que a IA vai vir, cara, para ser uma dor de cabeça boa para vocês, né? Quando a gente fala de, passar por outra pessoa, né? Reconhecimento de voz. Cara, sei lá, hoje a IA já consegue pegar minha voz e fazer com que eu fale outras línguas no mesmo tom. Mas como que você vê, né? O impacto de todo esse avanço na tecnologia com a prevenção de fraudes, né? Assim, putz, como não a Samsung em si, mas, cara, como você enxerga isso, né? A evolução da prevenção de fraudes versus ali, o avanço da tecnologia. Então, eu acho que assim, a resposta é simples, né? A resolução não é, mas a resposta é simples. Você combate IA com IA. Então, assim, a gente tem dentro deepfake foi a maior, o tipo de fraude que mais cresceu nesse primeiro trimestre desse ano. Deepfake é quando pega, sei lá, uma foto assim e tenta reconhecer, o que seria na prática? Deepfake, sabe, vou dar um exemplo meio tosco, mas assim, sabe quando você tem vídeos na internet que assim, é o Trump dançando com o Obama? Sei. Aquilo é deepfake, entendeu? Entendi. Que você consegue fazer um vídeo com a cara de uma pessoa que parece uma pessoa real, parece que aquele vídeo é real. Aquilo lá chama deepfake. E aí, então, a gente foi o maior fraude que a gente tem. E assim, é uma fraude de algo que nasceu para as pessoas, que é a verificação facial, que é para as pessoas terem cada vez menor chance de entrar numa conta que não é sua. E aí você consegue, até nessa parte da verificação facial, o fraudador consegue ter enfim, ter um desenvolvimento também, uma inovação para o lado do fraudador de deepfake. E aí ele cresceu 245% no ano, e no Brasil cresceu mais de 500%. Assim. Então a gente é o segundo lugar que mais cresce deepfake no mundo. O primeiro é a China, cresceu 900%, foi muito grande. Mas é bem alarmante, assim, porque qual que é como que você, por isso que eu estava falando sobre, às vezes, uma solução interna não é o suficiente, porque, e os deepfakes, eles estão com cada vez com melhor qualidade, então você precisa identificar
você precisa também que, assim como os fraudadores estão com produtos melhores para fraudar, você precisa estar com produtos melhores também para identificar aquela fraude. Então, a gente tem, e assim, não só a Samsung, mas assim, eu acho que é importante que o mercado entenda que você não é um produto que ele está sendo construído. A gente sempre está construindo antifraude, porque você tem que estar um passo à frente do fraudador ou logo atrás. Então, eu acho que essa é uma coisa, ele é bem importante, né, para você pensar como identificar isso antes de acontecer, ou quando acontecer poucas vezes, né? Você tem poucos pontos de fraude. Então, e aí, isso quando a gente está falando, por exemplo, de uma IA com imagem. Quando a gente está falando, por exemplo, de robôs, você consegue também, com um robô de IA tentando fazer uma fraude, se você tiver um robô de IA tentando identificar aquela fraude, você também, o robô que for melhor, ele vai acabar identificando. Um ringue, né? Coloca os dois robôs lá e, cara, sim, vamos ver se matem. Luta de robô, mas é exatamente isso, assim, então, como que você, e aí você consegue, e é muito interessante, de novo, eu falo que é interessante, uma coisa que acho que muita gente não acha, mas eu acho Gê, acredito que até o final do podcast você vai conseguir fãs aqui, todo mundo vai gostar. Que vão falar assim, eu quero entrar pro mercado antifraude. É muito legal, mas eu acho, Vem, a piscina tá quentinha, vem. Mas assim, e aí essa parte é muito interessante, porque você consegue, a gente, por exemplo, dentro aqui da Samsung, se você consegue, você quer fazer um produto antifraude, e aí, sei lá, você pode ser um e-commerce, uma fintech e tal. A gente tem uma biblioteca de regras que, por setor, que são as fraudes normalmente que acontecem. E daí essas bibliotecas de regras, elas são pequenos algoritmos e que vão se retroalimentando para identificar aquelas fraudes no percurso, quando elas estão acontecendo, porque 70% das fraudes, elas acontecem depois do registro de identidade, depois que você faz o login. Então, a gente precisa identificar um comportamento estranho por um robô, por uma tecnologia, que daí é muito mais simples, muito mais barato, muito mais rápido de você evitar esse tipo de problema. E aí, e também, eu acho que dentro dessa parte, e também existe um produto que chama detecção de anomalia, que ela nada mais é do que um machine learning puro. Então, assim, você não coloca regras, você tem coisas que você identifica. Então, você identifica padrão de IP, você identifica problema, algum tipo de comportamento estranho no device que aquela pessoa está usando para fazer o login, você identifica valores de financeiros que estão fugindo do padrão, qualquer informação específica daquele usuário ou daquela coisa que ele está fazendo, você consegue identificar. E aí o machine learning consegue começar a ver o que é uma anomalia. Ele define o que é uma anomalia. Não é um ser humano que vai lá e coloca uma regra, porque isso é uma parte muito importante da fraude, mas você também consegue identificar que o robô define o que é uma anomalia, que é puramente a inteligência artificial. Boa. Cara, uma aula isso aí, sim, realmente. Eu não tinha visão, achei incrível, né? Assim, IA você combate com IA, né? Acho que esse é o grande próximo desafio, né? Principalmente de quando a gente fala de setor de tecnologia. E, Gê, estamos caminhando aqui para o final, mas eu não poderia deixar de te perguntar, né? Eu acho que, cara, isso leva consigo, né, um peso muito grande quando a gente fala, né, sobre a premiação da Women in Tech, né, Latam, e a participação sua no Global, né? Cara, o que assim, me conta um pouco mais, né, sobre como que foi todo isso internamente dentro da Geórgia, né? Como que foi todo esse processo e, principalmente, o que essa conquista ela significa para você e como que ela pode inspirar outras mulheres, né, no setor de tecnologia, que aí acaba que te coloca hoje num patamar de referência, né? Eu acho que, assim,
a própria Lorena te elogiou muito por você hoje ser uma referência para ela, né? Eu acho que se deve muito ao espaço que você conquistou no mercado que, via de regra, né, é um mercado que tem dominado pelo sexo masculino, né? A gente fala, pô, mulher no segmento de tecnologia é difícil você ver, mas me conta um pouco como que foi toda essa experiência. Uhum. E em cripto antifraude é pior ainda, pois eu acho. Exato. Mas, enfim, para mim foi muito legal. Assim, eu nunca tive uma pretensão de ganhar um prêmio pelo meu trabalho, mas eu achei super interessante assim, a ideia. O Women Tech para quem não sabe, é uma organização enorme. Eles têm acho que mais de 80 mil membros no mundo. Foi pensada por acho que ela é americana, a Ayumi, né? E ela exatamente com a ideia de ser uma organização que esteja no mercado, esteja assim, com os patrocinadores, acho que a Diageo patrocina, a Samsung patrocina, o mercado patrocina, porque eles têm um objetivo em comum, que é trazer mais mulheres para a tecnologia. Isso é, assim, por N dados, a gente consegue identificar que você trazer diversidade para todos os ambientes de trabalho, eles melhoram, assim, vertiginosamente os resultados. Então, esse é o grande objetivo. E aí, elas têm muitas iniciativas para fomentar a diversidade no mundo inteiro. Então, a gente tem Latam, tem a APAC, tem a América do Norte, tem Europa, e aí Ásia e tal. E aí a gente consegue identificar dentro, não só mulheres, colocar mulheres na tecnologia, como colocar todas as mulheres. Então, assim, não adianta assim você adicionar, por exemplo, mulheres incluir mulheres no ambiente tecnológico, sendo que todas as mulheres são iguais. Então, assim, todas são brancas, europeias, norte-americanas e tudo mais. Então, eu acho que algo que é super interessante é que o Women Tech ele é regionalizado. Então, assim, a gente acho que são seis prêmios para além, acho que é um momento de celebração anual do Women Tech, porque elas trabalham muito para conseguir ter esses resultados, e daí chega nesse período que agora é em agosto, inclusive. Chega em agosto, elas identificam quais são os resultados disso, sabe? Quais são as mulheres que estão ali, e não só as mulheres, assim, como eu falei, talvez do norte global, mas todas, né? E aí daí na Latam, acho que são 9 categorias que elas têm, e aí são 6 indicações para cada prêmio, para cada categoria. E aí você, enfim, quem ganha de cada uma das regiões vai para o global, que ano passado foi em Dubai. E aí daí teve a categoria Web3, né, que é uma das 9 categorias, e eu fui indicada, eu fiquei muito feliz, eu fui indicada com gente muito boa, assim, muito boa. E aí, quando eu fui indicada, eu já achei interessante, né, liguei para minha mãe foi a pessoa que mais gostou dessa história inteira, foi ela, com certeza. E aí, eu falei, eu tinha, assim, eu não sei se também é uma coisa meio impostora e tal, eu sabia que eu tinha feito um trabalho comercial e de desenvolvimento de relacionamento para o mercado como um todo, participei de muito evento, palestrei, dei entrevista, fiz muita coisa. Eu sabia que eu tinha sido importante ali naquele ano para o mercado de cripto, mas eu sabia que tinha muito mais gente também que estava sendo muito importante e tal. E aí eu falei, bom, só de ser nomeada, fiquei muito feliz. Aí fui, e aí eu tinha certeza que eu não ia ganhar, e aí eu ganhei. E aí eu ganhei, eu acho que tem a ver com essa parte de realmente como que você melhora o mercado que precisa, ou faz o mercado crescer através de conexões de relacionamento, né? Relacionamento entre empresas, entre pessoas ali, como que você, às vezes, sentar para tomar um café, conversar com uma pessoa, que às vezes até um concorrente, como que isso consegue melhorar o mercado. Acho que foi por isso que aconteceu. E daí foi muito bom, assim, eu achei super legal, me diverti muito e senti... sei lá, me sentir que valeu a pena, assim, eu ter me esforçado tanto para desenvolver um mercado que é relativamente difícil, como o cripto.
Cara, eu tenho uma história muito parecida. Cara, eu recebi uma vez no LinkedIn, do nada, assim, a mensagem da Isa, né? Depois que eu fui conhecer ela e tal, mas uma mulher, me manda uma mensagem falando que eu tinha sido selecionado dentre várias pessoas cotadas e tal, para ser o speaker do TEDx. E aí eu peguei e falei assim: a primeira coisa que passou na minha cabeça, isso aqui é golpe? Vai me pedir o meu número de telefone? Quando eu recebi o e-mail, eu pensei isso também. Alguma não, eu falei assim, cara, pelo LinkedIn ainda, pô, eu falei assim, cara, isso aqui é um perfil fake, vai, enfim, vai ligar pra minha mãe falando que eu tô sequestrado, alguma coisa assim. E aí, cara, inclusive eu e a Isa ri hoje, mas, cara, eu até ignorei ela, né? Eu falei assim, cara, eu não vou perder tempo com isso aqui, vai que eu digito alguma coisa e, sei lá, eles me rastreiam, aquelas paranoias que você cria, né? Sim. E aí, cara, passou uns dias assim, ela, pô, Pedro, tô aqui para reforçar o convite. E aí ela se apresentou melhor, sou Isabela, brará, brerê, tal. Eu falei assim, caraca, bicho, será? Mas assim, eu não fiz nada expressivo, assim, né? Tipo, que essa galera viu, né? Assim, eles devem estar sem speaker, né? Eu pensei isso, eu falei, nossa, será que não tem mulher no cripto? Não, e eu peguei, e aí eu falei assim, cara, eu vou dar meu e-mail corporativo, porque se eu der meu pessoal, tem muita coisa, tipo assim, logins, tal, que tá todo no meu pessoal, né? Eu vou no corporativo, que aí, pô, tem aqui na empresa, tem toda uma questão aqui de proteção de dados, tal, não sei o quê. Cara, e aí entrou, e aí, assim, era real, era um convite, pô, Pedro, você foi selecionado dentro da região de Minas, pô, porque você é uma pessoa que veio do mercado de engenharia e, cara, meio que largou tudo para empreender na área de dados, de mídia, isso é inspiracional e tal. Eu falei assim, caraca, sabe quando você fala assim, pô, mas não soa tão isso tudo que ela tá falando, né? Mas vamos embora. E aí, cara, foi incrível, acho que foi a experiência, uma das experiências mais incríveis que eu tive, assim, pelo até o próprio conceito do TEDx, né? Assim, eles têm uma série de regras também. Uma das que mais me encantam é que o TEDx, a audiência que está lá no dia, ela não pode passar de 100 pessoas. Porque segundo estudos, né, a partir de 100 pessoas, aquele momento deixa de ser uma troca e passa a ser uma palestra. E o TEDx, ele não nasceu para ser uma palestra, ele tem que ser uma troca. Então, cara, dentre isso, vários pontos, tal, mas foi uma experiência que no final eu gravei assim, e aí eu falei assim, cara, nunca imaginei que, sei lá, um convite de TEDx poderia vir pelo LinkedIn, né? Mas, Gê, pô, pra gente fechar, queria mais 2 perguntinhas suas. A primeira, né? É para você indicar pra gente um livro, um podcast, um material, cara, sei lá, um papo que você teve que te gerou uma virada de chave, te trouxe algum insight legal. E um segundo, né? O Rocket Lab, ele nasceu para ser uma rede, para a gente poder se conectar, para a gente poder trazer mais pessoas brilhantes aqui para o podcast. Então, pô, queria te dar liberdade para você indicar uma pessoa para poder vir para cá, que vai ser o maior prazer a gente poder convidar ela. Tá, não, beleza. Eu acho que a primeira coisa tem um livro que eu gosto muito que chama Radical Candor, que é da Kim Scott. Ela foi do Google, ela foi do Google por um tempo, tal. Então, assim, é um livro que ele é um ensaio, né, sobre uma pesquisa que ela fala sobre como que é um gestor ideal, né? Então, como que você... E o gestor ideal não porque as pessoas gostam de você, mas é um gestor ideal que as pessoas gostam de trabalhar com você e você ainda gera resultados. E levando essas pessoas, esses profissionais que trabalham com você a crescer cada vez mais. Eu sempre tive muita, assim... pouca tolerância com livros de sei lá, empresariais, pouca confiança de livros empresariais que falavam sobre gestão, porque eu sempre pensei, eu falei assim, aqui vai dar dicas muito pragmáticas, muito objetivas, coisa meio boba, sendo que a gente está falando de pessoas. E aí, esse livro, ele fala sobre pessoas, ele é um estudo, mas ele fala sobre pessoas o tempo inteiro. E eu acho que gestão é sobre pessoas o tempo todo. Então, eu recomendo super, eu acho muito legal. Eu acho que eu li muito tempo atrás, e aí na época só tinha inglês, mas eu acho que hoje em dia já tem em português, acho que chama Candura Radical.
e da King Scott, é bem legal. E a pessoa que eu quero indicar é o Daniel Ramos. Ele é carioca, trabalha aqui, mora em São Paulo faz 1 ano, eu acho, e ele está na parte de marketing para entretenimento, é um profissional de marketing bem amplo, mas ele trabalhou bastante na área de entretenimento, trabalhou na Globo, trabalhou com mídia, e hoje ele é diretor de estratégia da Olé, que é uma empresa que, enfim, que está no mundo inteiro, assim, e eles focam em fazer gestão de produtos digitais, assim, então ele vai saber explicar melhor que eu, mas assim, por exemplo, páginas gigantes de rede social, como Quebrando Tabu, Playground, então eles têm essa parte de produtos digitais, parcerias, enfim, muito interessantes, então eu recomendo ele, acho que vai ser uma conversa bem legal. Boa. Com certeza a gente vai chamar, vai ser um prazer ter ele aqui também. Tá. E, Gê, te agradecer então mais uma vez, pô, foi incrível o nosso papo. Eu te dou certeza que você tocou o coração de pessoas aqui sobre o interesse antifraude, o pitch funcionou, deu super certo. É interessante sim, gente. Acreditem em mim. Mas, Gê, pô, brigadão. E foi um prazer ter aqui você com a gente, viu? Obrigada a você, Pedro. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.